Bom dia, irmãos, tudo bem? Por aqui eu estou bem, graças a Deus. Obrigada pelas orações. Estou me recuperando bem, graças a Deus. O devocional de hoje é no capítulo 19 do livro de 2 Reis. E é um livro que traz verdades preciosas para nós. Um capítulo. E eu peço aos irmãos que leiam e releiam esse capítulo. Foi o que eu fiz. E a leitura me trouxe muita paz. Principalmente pelos dias que a gente tem vivido, né? E as verdades contidas nesse texto não só vão trazer consolo para essas questões políticas, né, que a gente tem enfrentado, mas também para a nossa vida diária, no nosso individual, nas lutas que a gente enfrenta particularmente, né? A gente vê no versículo 25, porque o que acontece aqui? É uma afronta um levante do rei da Síria contra Judá, só que a Síria, ela já vem agindo de forma devastadora, invadindo nações, conquistando nações ao redor do mundo, né? E chega em Judá. E aí Ezequias se vê muito preocupado, busca a Deus, busca o profeta Isaías para entender de Deus o que fazer, né? Pedir auxílio de Deus para essa situação, porque é um levante de uma nação muito poderosa, né? E aí a gente vê Deus falando por meio do profeta Isaías de forma muito clara, que dá a entender para a gente que Deus é de fato o dono da história, né? A gente às vezes fica naquela questão, né? Livre-arbítrio, a gente tem o poder de decidir algo ou não, ou se é realmente de fato Deus que está regendo a nossa vida e a gente só está seguindo os caminhos que Deus já propôs. Isso é uma discussão grande aí, rica, né? Até para outros momentos, né? Mas aqui nesse texto eu diria que a gente realmente segue os caminhos que Deus já meio que predeterminou para o cumprimento do seu propósito, porque no versículo 25 a gente pode ler: acaso não ouviste isso? Deus falando por meio do profeta Isaías com relação ao rei da Síria, né? Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Isso ele falando sobre todas as conquistas da Síria, né? E Deus fala que ele que as faz executar por meio das mãos do rei da Síria, né? E o que na verdade foi executado, né? A derrocada, né, de muitas cidades fortificadas. Aí ele termina aqui, né? Que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Então já era algo planejado por Deus, já estava no propósito de Deus que tudo aquilo acontecesse, e o rei da Síria, né, assim como o homem no geral, pretensioso, achando que conquistou algo por meio das suas próprias mãos, por meio das suas próprias forças. Isso é outra verdade para nós com relação à realidade do homem, né? E sobre o que ele pensa de si mesmo. E a outra verdade que a gente encontra aqui nesse capítulo é sobre a oração, que a oração é uma arma poderosa de guerra. A gente vê a vitória aqui de Judá sem que o rei Ezequias precisasse mover um soldado, né? Deus faz as coisas acontecerem de inúmeras formas, né? Às vezes ele age de forma sobrenatural, às vezes ele exige de nós um passo para que a gente consiga a resolução daquilo que está nos afligindo. Deus direciona de alguma maneira, mas Deus direciona de alguma maneira as nossas vidas quando a gente se coloca em oração. Então isso deve ficar muito claro na nossa mente, né? Que a oração é uma arma poderosa de guerra. E ela, além de ser uma arma poderosa de guerra, é uma arma que nos aproxima do nosso Deus. Então que hoje a gente fique com essas duas verdades, de que Deus é o dono da história, para que a gente consiga descansar frente a tudo que acontece na nossa vida e nos acontecimentos diários do nosso país e do mundo, que a gente descanse em Deus, crendo que Ele tem de fato controle de tudo nas mãos. E também de que a oração não é uma arma poderosa que a gente, como crente, como cristão, precisa utilizar todos os dias, colocando as circunstâncias que acontecem com a gente diante de Deus, conversando com Deus acerca dos sentimentos que a gente tem no nosso coração, mesmo que eles não tenham uma razão física, né? Colocando isso diante de Deus. Tudo que acontece conosco, que a gente divida com Deus por meio da oração, confiando, crendo que realmente Ele ouve a nossa oração e age por meio das nossas orações. Então, irmãos, essas foram as duas verdades que eu extraí do texto.
Que os irmãos leiam também e façam sua leitura particular para que Deus também ministre no coração dos irmãos algo talvez diferente daquilo que eu trouxe aqui, porque Deus tem algo a tratar e um plano a executar em cada um de nós, né? Por meio das nossas vidas. E é maravilhoso pensar nisso. É um privilégio realmente sermos instrumentos nas mãos de Deus. E glória a Deus por todas essas coisas que Ele faz, por todo o controle que Ele tem. Ele é um Deus realmente soberano, impressionante, grande. E essas verdades fazem com que nós nos alegremos nessa manhã e ao longo desse dia, enquanto refletimos sobre elas. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.